Oi, estilosa! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Estilo. Aquele podcast que a gente fala de moda, de saúde, de beleza, até de cultura, a gente fala de todo o universo feminino. Vou já começar com os pod looks. Hoje eu estou com uma entrevistadora nova aqui me acompanhando, a Madu, que a gente estava sempre nos bastidores. Hoje ela está aqui comigo, vai conduzir a entrevista porque é especial. É muito especial o assunto hoje. E eu vou falar para vocês, já se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho das notificações, seguirem a Maria Bolente, nossa patrocinadora, que vai sair pod look. Eu e a Madu hoje. Então, para ver tudo, todo o look completinho, vocês vão ter que ir lá no Instagram do Pod Chic, tá aqui no Instagram. Nós temos a Carol de Belina, que cuida dos nossos cílios e das nossas sobrancelhas. A Madu vai colocar que ela fez isso dela. Então, para ficar diferente, ela vai mostrar como é que foi esse processo dela. Vai mostrar o olhinho mais lindinho, como é que ficou. E a nossa, o Ara da aromaterapia. Olha o cheirinho para vocês. Vocês estão sentindo? Então, o Ara tá aqui com a gente no canal. Ela tem o quadro Estilo Saúde. Corre lá para assistir também. Os benefícios dos óleos essenciais. Nossa convidada hoje é mega especial. Especial para mim, para vocês, para Madu. E nós vamos falar um pouquinho da história da Júlia Lili, que é a Ju do Sabará. Vocês já conhecem? Então vamos lá também, Ju do Sabará. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui, ainda mais com a Madu, gente. Que é isso? Que fez questão de estar aqui. E eu falei pra ela, eu não venho ser entrevistada pela sua mãe se você não tiver. Não, eu falei a mesma coisa. Eu falei no dia da Júlia, eu sou. Não quero saber. E como é que você conheceu a Júlia? Vamos contar um pouquinho pra vocês. Então, eu conheci a Júlia porque eu tinha saído de um processo muito estressante, né? E eu tava no meu momento psicóloga. E aí, eu comecei a trabalhar desde muito cedo. E aí, não tive muito tempo para explorar o que eu gostava ou não de fazer. E aí, durante a sessão de terapia, a minha psicóloga me perguntou, falou, tá, mas o que você gosta de fazer? Eu não sei, porque eu nunca tive tempo de saber. Então, o que você sente que mudou? Não, mudou quando eu comecei quando eu entrei pro mercado de trabalho. Ela, não, então peraí, vamos olhar antes. Tirou o antes. O que você fazia antes? Gostava de dançar. O que você gostava de dançar antes? Ela parou, uma pessoa lá, isso começou a sugerir. Falei, o que você acha de fazer aula? E eu falava, gente, vou fazer aula de funk, né? Tipo, a gente fica, pensa o que o povo vai falar se eu fazer aula de funk. E eu fiquei um pouco resistente. No início, eu falei com a Júlia umas 3 vezes até eu realmente ir. Porque. Por orientação médica. E ela falou, o que você se sente feliz? Eu falei, então vai. Aí eu falei, ela me indicou algumas pessoas, mas eu achava que era muito voltada de footwork, que não é muito da minha praia, então eu não sentia muita conexão. Eu falava, mas não é muito o que eu quero, não é muito o estilo que eu quero. Ela falou, então tem alguém pra te indicar. Foi onde ela me indicou o Sabará, então eu entrei em contato com a Ju, e, gente, apaixonei, porque é outra pegada, é fã de jogação. Então, é os quadradinhos que a gente quer fazer, é totalmente diferente do twerk. E assim, eu particularmente gosto mais. Eu gosto de todas as danças, acho que todas são válidas, mas o funk, pra mim, ele tem um lugarzinho muito especial. Acho que ele sempre vai ter. Eu me lembro muito da fala quando você chegou lá no estúdio, que foi um lugar de aceitação de pessoas reais, de corpos reais. Eu lembro, nossa, você vai gostar muito da Ju. Eu me lembro de você comentar muito isso. O que ela mais me falou pra ir, o que mais me incentivou, ela falou, olha, você não precisa preocupar, são pessoas reais, são mulheres que passam pela mesma coisa que você, porque na época eu tava com uma disfunção de imagem também, que eu tava com muito problema com a minha imagem, com o meu peso, com o meu corpo, tudo. E ela falou, olha, são pessoas que passam exatamente pelo mesmo problema, então é um lugar acolhedor. É pra lá que você tem que ir, porque lá você vai encontrar pessoas igual a você. Mas antes de você entrar no funk, né? Tem toda uma história, Júlia, que eu queria que você contasse. Você é historiadora da história social da arte e da cultura. Conta um pouquinho pra gente. É muita história, né, gente? Que é isso? A gente tá aqui puxando vários assuntos com várias camadas da pano pra manga. Mas, eu sou historiadora,
né? A minha linha é História Social, da Arte e da Cultura. Mas aí, resumidamente, né, no popular fala, gente, História da Dança, né, que eu mexo. Só que aí no curso de História, quando eu entrei, foi... eu entrei por gostar de História, por amar História, né? Eu passei por Psicologia também, tem esse babado que eu sempre esqueço de falar. Mas o meu coração foi para onde ele pulsou. Então eu não sabia, na verdade, o que pesquisar. Eu fui indo, né? Tinha 17 anos, muito novinha. E aí eu fui e entrei nesse núcleo de pesquisa. E aí é um núcleo de arte, né? Que a gente pesquisa a história pensando em sociedade e cultura. E aí o professor foi me perguntando, e aí, Ju, você quer pesquisar o quê? O que você tem interesse? Naquela época eu queria pesquisar a guerra, Segunda Guerra Mundial, história das religiões, que também tem, né, umas afinidades aí com o que eu quero, com o que eu gosto, enfim. Só que aí ele foi perguntando, não, mas você dança, né? Você dançou muito tempo. Naquela época eu não estava dançando muito, fazia algumas aulas picadas. Você já foi professora, então... E você dava quantos anos, mais ou menos? 17. 17. Eu dei aula, né, na igreja, desde dos 16. Foi um ano, eu acho. Um ano, dois, por aí. Era de balé e dança contemporânea. Era no grupo da igreja, né? A gente chama de Ministério de Dança. Eu era líder do Ministério de Dança. Aí tudo bem, né? Aí nesse momento eu já tinha entrado na história, já estava na pesquisa e eu já não estava mais dando aula na igreja. Aí o professor foi e resgatou isso em mim. Falou, não, mas e a dança? E aí, né? Até que ele me apresentou a Pina Bausch, que é uma das grandes referências da dança-teatro alemã. E aí, pela movimentação dela, eu vi que a Quetré era diferente do balé, era diferente da dança contemporânea. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? É bom essas coisas que a gente fica pensando. Quero saber como que funciona. Exatamente. Esse é o ponto. História de história, né? E ainda mais que tem uma paixão pela dança, junta tudo. Exato. E o historiador é isso, ele quer questionar, né? Ele quer entender os porquês de várias perspectivas. E aí eu queria entender, porque o que foi me ensinado foi uma pegada mais clássica. E aí quando a gente fala de clássico, na dança é mais padrão, é o que todo mundo sempre já faz. E aí, mesmo na dança contemporânea, ainda tinha uma pegada mais clássica, né? Que a dança contemporânea ela é tão aberta que ela permite muita coisa. Mas, enfim, vi a Pina Bausch e falei, gente, eu preciso entender isso aqui não é o que eu conheço. Aí eu fui pesquisar. E pesquisando na linha da iniciação científica, né? Do meu TCC, dos projetos que tinha na faculdade. Enfim, em paralelo, faculdade, você vai nas festinhas, você dança e tal, e etc. Aí foi o ponto, que eu fui vendo a galera dançando e eu fui imitando. E eu vi que eu tinha facilidade e tal, e eu, gente, mas espera, eu dei conta de fazer isso, né? Mas então de onde que vem isso? Isso é o quê? Isso é funk. Então, como que isso surgiu? O que tem por trás? História, cultura, método, técnica de dança. Aí foi onde pegou tudo. Então, na faculdade, eu tive essa linha de pesquisa da dança teatro alemã, mas também da história do funk, pensando dança e cultura. A realidade que você vivia na prática era essa, porque é a cultura brasileira, né? Exatamente. E é aí que vem o funk, porque você é especialista em funk brasileiro, funk carioca. Que foi o que você viu na prática ali, como você falou, jovem, na faculdade, nas festinhas, era a realidade. Mais do que estudar aquilo que você estudava da dança alemã, você via na prática a nossa cultura brasileira. Isso, exatamente. Então foi uma mistureba, assim, né? Eu gosto de falar de mistureba porque Brasil é isso, né? Tudo junto misturado. Então foi essa mistureba. Eu entrei nessa quebra de padrão, nessa linha de pesquisa da alemã, e aí também vi a coisa na prática e foi trazendo para o nível Brasil. Então uma coisa foi complementando a outra, né? E aí virou isso, as minhas linhas de pesquisa. E conta um pouquinho, porque você também é especializada em arte-terapia. Como? Conta pra gente. Eu quis especializar, depois que eu fiz o curso de História, justamente porque eu trabalho com criança, né? Também tem esse lado. Eu dou aula de balé clássico para crianças, que também é numa pegada diferenciada, né? Não é o padrão de como me ensinaram balé clássico lá atrás. Então, é uma pegada de brincadeira, de usar a questão lúdica com a criança, né?
Tem muita essa. E tem toda a questão da próprio corpo mesmo, né? Que até esses dias atrás viralizou um vídeo da Ivy falando Foi. sobre o abrasileirar o balé. E aí o pessoal, tipo, falava, não é questão de abrasileirar, tipo, não tem que fazer isso, porque é técnica e tem que ser feita. E a Ivy, não, a técnica, ela é feita, mas ela é feita com uma adaptação que o corpo, o nosso corpo consiga fazer, né? Isso, é porque quando o balé tem muita influência dos corpos europeus, né? Dessa pegada europeia. Então, é muito comum a gente pegar algum tipo de professor que ensina consciência corporal pensando o corpo europeu. Então, não é quebrar o balé, né? O povo acha que a gente quer quebrar o balé. Não, a gente quer romper padrões que já estão ali alicerçados. Então, é voltar os olhos para o corpo brasileiro. E não, Até porque é muito diferente. E na moda, falando um pouquinho do contexto aqui da moda, a gente sabe que a moda também é assim, espelhada muito no padrão corporal europeu e que não atende o corpo real, a moda real, da mulher real brasileira, porque as pessoas procuram ali na loja, tem um padrão de medida que a maioria das vezes não cabe no corpo brasileiro. Então a gente também precisa pensar isso na moda. Uhum. Como adaptar o que a gente se inspira, não é quebrar a moda europeia, mas como que a gente vai adaptar aquilo à nossa realidade corporal brasileira. E ainda mais é bom, né, entrar com criança, porque criança ela já vai pegando desde pequena. E também Consciência. das lesões, e não tem a questão das lesões também, Sim. que é o que a gente escuta muito também de várias pessoas do balé, que tem lesão e que depois até dependendo nem dança mais. Então Sim. é nisso, é se preservar. É você estimular a nova geração, né? As crianças estão vindo, então você já vai ensinando. Exato, a prevenção de lesão, o respeito ao corpo, o respeito ao coleguinha. E nisso a gente vai criando uma nova geração de alunos, de professores. É mais isso que conscientes também, né? Exato. E isso é muito legal, porque a gente está numa fase, num momento, assim, falando da nossa sociedade, que é justamente para isso, para se olhar, que a minha geração ali, que veio antes da de vocês, a Madu falando assim, não tinha uma prevenção, um olhar, um cuidado, um autocuidado, essa autoaceitação. Esse, opa, peraí, isso é para mim, isso eu quero, isso eu gosto. É o que você falou, que a Madu herdou muito disso da minha geração. Vou trabalhar, vou pro mercado de trabalho, vou fazer sem muito refletir. E aí, quando você traz isso para uma criança, o senso crítico, quando você traz ali para ela de uma forma bem atualizada, bem mais moderna, você previne o burnout que a Amada tem, você previne uma série de problemas emocionais que podem ser evitados se forem colocados desde a infância. Exatamente. E falando em burnout, eu tive também, né? Não sei se a Madu sabe, se a gente já comentou, não me lembro. Mas foi em 2021, foi no período da pandemia. E a pandemia, pra mim, foi assim, parei tudo, né? Não fui na academia, não praticava dança, fiquei naquele estado difícil que muita gente passou. Só que o meu corpo, ele precisa de mais de movimento, eu não consigo ficar parada. E eu fiquei parada. E aí joguei tudo pro trabalho. Tudo pro trabalho. E aquela coisa, né, de você tá no seu quarto ou no seu escritório, você só fica ali. Você sai, você come, você volta, mas você só fica ali. Eu senti que eu não jogava energia acumulada pra fora, né? Não sei se com você foi a mesma coisa. Mas é difícil. Tem. Algumas pessoas mais, outras menos, mas você falou, você já sabe que você precisa. Sim. Eu trabalho com isso, né? Tô acostumada demais com isso, então eu preciso jogar isso pra fora. Porque o povo acha que é fácil dançar um funk. Que daí, eu acho que não acha que vocês acham fácil, cara. Você fala, não, porque o que você mais escuta, você só dança, que é fácil, que é só fazer o quadradinho, vai lá fazer um quadradinho. A melhor quadradinho eu não consigo, eu ver nas meninas. É isso, a pessoa nem sabe fazer, mas adora falar que é fácil. A gente olhando, eu olho assim, né? Ai, que fácil. Eu falo que passar 40 minutos, 50 minutos uma aula, você fazendo agachamento o tempo inteiro, ixi, aquilo lá, ó. Você até falou que te deu resistência. Deu resistência, tá 30 quilômetros. Foi subir a terra, disse o flex, que é o que eu ia te perguntar. O flex, ele é um treino de flexibilidade, né? E a gente traz esse nome carinhoso, a gente fala que é um apelido carinhoso, que é o flex.
E aí isso começou a virar um sistema de treinamento. Então a gente tem como base exercícios de mobilidade, alongamento, e a gente usa também a força ali. O foco não é na força, é na flexibilidade. Mas a gente usa a força como base, que é para melhorar a sua flexibilidade. É nesse sentido o flex. O flex ele é muito bom. Eu tenho alguns problemas aí de coluna e tudo. E assim, não posso ficar fazendo exercícios pesados. Nem o flex é muito indicado hoje em dia, por isso que eu até parei, nem tô fazendo aula pra dar uma tratada nisso. Mas o flex ele ajuda muito. E até tem um e-book, né, que a Ju desenvolveu, que mostra os alongamentos, que assim, na verdade não é só os alongamentos, não. Tem uma história de flex também. É tudo, assim, completíssimo. E ele ajuda muito. É um livro que, tipo assim, ele tem dia que eu falo, nossa, trabalhei o dia inteiro, você vai 15 minutos de uma área específica, do pescoço, tudo. Gente, muda totalmente. Totalmente. A rotina, a vida é muito, muito bom. Porque, falando assim, culturalmente, a minha família, de criança nunca foi de praticar esporte, atividade, a gente é mais sedentário. E é gostoso ver esse movimento, amado, porque diferente do meu filho, que é homem, que já veio de uma cultura da família do pai com muito esporte desde a infância, a nossa não tinha. Então. E quando tinha a questão da academia, minha família é toda academia. Tem que Mas mesmo assim, depois dos 30 anos, ninguém, tipo, antes dos 25, 30 anos, estava preocupado. nunca se importou com a academia. Então a gente não tinha como prioridade esse cuidado, essa atividade física. Então ver ela não ter sido criada dessa forma e despertar interesse através da dança por uma atividade física, tá cuidando da saúde, tá pensando nela, é muito gostoso. Sim. Você vê que precisa, é necessário uma orientação, é necessário alguém que confia. Porque aí, a partir do momento que ela confia em você enquanto professora, ela se interessa pelo seu livro, ela se interessa pelo alongamento, pelo preparo, em todos os exercícios que dá força, que dá flexibilidade. Porque eu sempre falo, gente, começa por onde você gosta. Mas depois, aí você vai ver que seu corpo vai querer a musculação, vai pra musculação. Vai querer o flex? Vai pro flex e vai indo. Aí quando você vê, você já criou uma disciplina sem querer, né? Isso é bom. É bom ter essa autonomia, né? E ela já fala, eu quero fazer a aula, eu vou lá na Júlia, então eu vou fazer online. Eu chegar atrasada, 20 anos, eu vejo que ela tem um interesse genuíno, que é uma necessidade, que é um hábito, que ela já acorda, eu já imagino ela acordando e pensando, eu vou fazer o exercício com frequência, e coisa que eu não imaginaria de alguém que não foi programada, educada para seguir esse passo, e de alguém que eu só via trabalhando o tempo todo, sem pensar, assim, nesse autocuidado. Sim, esse é o ponto, é você genuinamente querer se exercitar. Mas eu acho que o ponto principal é a questão que eu estava falando mesmo, de gostar do que você está fazendo. Sim. Eu tentei várias coisas da vida e eu não gostava. Então não fazia sentido para mim. Tanto que esse tempo atrás mesmo, eu me propus de novo fazer academia. Não, você tentou vôlei, gente, eu tentava, né? Falta de tentar. Mas eu não gostava, não comunicava comigo. E na infância você também tentou o balé, né? Tentei o balé, também tentei o balé. Eu não tenho muitas lembranças assim, que era mais prezinho, mas eu lembro de dançar, lembro das aulas, lembro dos cor-de-rosa. Não era você. Não, eu acho eu amo dança, eu amo arte, eu acho que assim, tem um lugar muito especial pra mim, principalmente por ter sido meu refúgio quando eu saí do meu burnout mesmo. E eu falo pra muita gente, o povo acha que a gente fala brincando. Não, gente. Eu só sou quem eu sou hoje porque o funk ele me trouxe autoestima, ele me trouxe coragem, ele me trouxe força, ele me trouxe vontade de novo de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. Nem que seja pra mim, porque o meu objetivo não é ser dançarina. Nem passar ficar dançando, eu não tenho fome, nem esse tipo de ambiente, coisas que eu faço. Mas é de saber que eu sei que você foi feliz fazendo e pronto. E é por você, né? Você tá lavando uma louça. Lançar um gancho pra colocar o link aqui da entrevista da Amador, porque quando a gente iniciou a temporada de 2024, a primeira entrevista foi com a Amador. E ela fala na entrevista exatamente isso.
sobre o funk, sobre o quanto ela se recuperou ali do burnout, sobre o quanto foi importante. E desde lá, ela fala, eu vou levar a Ju no podcast. Eu preciso falar sobre isso, no lugar de cura. No lugar de cura. É nesse sentido mesmo, no lugar de cura. Porque, gente, tem um lugar muito especial pra mim. Eu acho que não só também pela questão do funk em si, mas eu acho que uma coisa que eu tenho muita conexão com o Brasil. Tudo ela tem essa vontade da brasileiridade, tudo, das mulheres brasileiras, dos corpos brasileiros. Então, é muito um ponto também que é muito único pra mim, porque eu sempre falo, gente, sou Brasil. Pra mim, brasileira, não tenho vontade de morar em lugar, não tenho, admiro, gosto e tal, mas eu não troco uma paz por nada. É assim, pra mim, eu acho que tinha que ser aqui e eu acho que Uma coisa mesmo, tanto que seu pai ficou 10 anos na Europa, e eu acho que é muito mais comum as pessoas que a gente conhece que saem, que querem voltar, porque a origem aqui, a cultura não adianta, é muito diferente. Esse calor nosso do Brasil, essa coisa colorosa, a liberdade é que muito tem com a nosso. gente mesmo, porque você vai lá fora, você vai ter um funk, por exemplo, as pessoas vão te olhar também diferente. E Sim. já é uma coisa subjugada aqui, pensa lá fora, sabe? Sim. Então, é muito bom tá nesse ambiente aqui. Eu acho que a cultura dos países, tanto dos americanos quanto europeus, a gente veio falar que não tem essa coisa nossa de ir pro bar, encontrar os amigos e ir na casa do outro, tudo muito fechado, o pessoal muito não recebe em casa, não tem essa cultura nossa, né, do social. Nós somos muito sociáveis. Então, enquanto brasileiras natas, a gente quer esse encontro. Não, e você chega lá na Júlia, já tem a plaquinha lá, Brasilidade em movimento. Eu mudava aquela frase, eu parei, já tá um lá. Não dá pra mim. Eu só deixei lá. Toda vez que eu ia lá, toda aula minha tinha uma plaquinha lá. Verdade. É total. Eu gosto muito, eu acho muito. Ai, gera uma conexão. E aí você se descobriu no funk? Sim, que eu me soltei, né? Vem de todo esse processo, acho que de encontrar o meu lugar, o que eu sou, né? Então, isso tem a ver com identidade, isso faz um tempo, né? Eu venho da igreja, então eu comecei a praticar danças e descobri outras coisas. Então, aí eu encontrei o funk, comecei a praticar, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui valoriza o meu quadril, valoriza a minha bunda, que no balé, né, tem essa coisa, encaixa o quadril. Então já teve vez, por exemplo, na aula de balé, de eu estar com o quadril encaixado, a professora virar, Júlia, encaixa esse quadril. Aí eu tá encaixado, encaixa esse quadril, mas não era encaixe de quadril, porque minha bunda é grande, minha bunda é brasileira. Então o funk, ele me permitia isso, né? Eu não preciso ficar segurando a minha bunda. Eu posso jogar. Então foi isso, esse lugar, né, de liberdade, de autonomia. E isso mexe muito com a gente. A gente mexe o quadril, mexe a gente. Isso é muito, muito doido, né? E falando no todo, né, pra mulher, mexer o quadril é liberdade, porque a gente é muito limitada, reprimida culturalmente, assim. Então, o fato da gente poder dançar, que nem a Amado falou, nem que for pra ela, em casa, sozinha, não precisa ser no palco, na festa. Isso é liberdade, de ser quem ela é. Exatamente. E é exatamente isso que eu acho que acessa num lugar muito especial para mulher. Acessa. E falando do corpo, né? O quadril, ele é uma das nossas bases principais. E a gente não tá mexendo ele, a gente não tá alongando ele. Então, quando eu trabalho flex, por exemplo, eu trabalho primeiro pensando, não é primeiro pensando, né? Eu tenho todo um preparo pensando no corpo inteiro. Só que o foco é quadril. Que a partir do quadril, no meu método, aí eu vou para os outros lugares. Então, uma aluna minha falou isso ontem na aula de flex. Nossa, Ju, hoje a gente mexeu quadril, pernas, né? Mas minhas costas melhoraram, minha postura melhorou. E melhora. Então, a gente está movimentando aqui em vários sentidos. Vai melhorar funk, flex, postura no seu dia a dia. O próprio início, né, das aulas que a gente já não chega lá dançando. Tem sempre o alongamento, que não é muito um flex, mas você vê que já é bem mais flex do que um alongamento normal também.
Que eu lembro da gente fazer nas aulas que a gente ia repor, que era de 1h30, por exemplo, a gente ficava meia hora fazendo um alongamento, que a aula ia ser um pouco maior e tudo. E até aqueles de pôr o pé assim na cabeça, isso, a gente fazia o pé pra trás, Sim. né, com a pista. Então, nossa, melhora muito. Eu fiquei impressionada o dia que a gente alongou esse músculo. É, o Eu fiquei pescoço. chocada. Eu falei, o quê? A gente tá falando, não, porque isso aqui é pra alongar aqui. A gente É. pensa que o pescoço não é. Eu falei, eu não sabia que a gente alongava esse lugar. E aí, pra você pegar e puxar a perna aqui pra cima, você precisa alongar aqui, ó. Isso aqui tem que chegar lá pra trás, não tem jeito. É isso, não é só pegar e dançar. Eu acho que muitas pessoas também, pega e dança. Gente, é técnica. É. Não adianta. É muito diferente a gente pegar e ver vídeo no YouTube, essas coisas, e é até um pouco perigoso também, né? Tem até que tomar um pouco de cuidado com o que você tá tentando fazer. Porque tem movimentos que você vai fazendo errado demais, e às vezes te prejudica em vez de melhorar, né? Então, fez muita diferença pra mim ter um acompanhamento, até pra entender mesmo. Fica muito mais fácil, né? E faz mais sentido. Sim. É muito mais rápido. Eu já comentei isso com as minhas alunas semana passada, né? Que elas foram pegar o quadradinho de 8, né? Que é levanta as pernas. Ah, você tava na aula dessa semana que também foi de quadradinho de 8. Foi do quadradinho de 8. Então é tipo uma acrobacia do funk, né? E aí, semana passada elas comentaram, nossa, Ju, peguei rápido, né? Fiz aqui, peguei rápido, você é uma excelente professora. Eu falo, gente, realmente, modéstia à parte, sim, por quê? Porque eu fui pesquisar com uma moça lá do Rio de Janeiro, fui entender como que era o processo lá, entender a cultura dela, ela me ensinou. Só que pensa, eu não tinha prática em funk, custei entender as coisas, e ela não tinha prática como professora. Então, assim, foi difícil, né, a gente... aprender foi difícil. E faz parte, foi processo. Só que aí hoje eu consigo otimizar isso, né? Então você consegue na aula, foi essa que você foi essa semana, né? Em uma aula, você fez o quadradinho de 8. Né? E também, eu acho também dentro desse lugar de já estar acostumada também com flex, com tudo que a gente já fazia nas aulas. Isso, porque... E a técnica, esse é o método, que é o que você falou. O método que você desenvolve é de muito fácil aceitação. Faz sentido, né? É real, assim, em vários sentidos, né? Enquanto... E a forma que conduz também, eu acho, porque igual as meninas com muita dificuldade, eu não vou dar conta. Calma, vamos por parte. Tenta então primeiro só levantar a perna. Não, então agora eu tenho que fazer assim, tenta fazer daquele Isso que eu ia falar, enquanto professora, que é o que ela falou, que você sentia que não era uma habilidade que a pessoa estava te ensinando tinha, que ela não era professora. Você já era professora desde os 16 anos. Então isso faz toda a diferença. Porque a sua habilidade é ser professora. E enquanto professora, você formou professores em 8 países. Eu queria que você falasse sobre isso, porque não é para qualquer um ser professor. Não, eu vou te contar, né? Eu vou te vontade de ser uma professora de funk também, nossa. Ai, que chique, bom saber. Eu falei isso pra trás, porque me olhou, me olhou. Calma aí. Alguma hora sai. Mas e é nesse lugar que eu entrei, de ensinar professores. Porque o pessoal quer ser professor, quer entender história, cultura e tal, e quer ensinar. E aí, nesse lugar, vem o pessoal de fora do Brasil. Porque qual que é a principal questão que eles falam? Ju, aqui o pessoal é parado. Eu quero aprender com você. Então, tive alunos, não professores, que quiseram aprender comigo por conta disso, mas aí professores que me procuraram também porque, tem uma escola de danças brasileiras. O Brasil aí, né? Quero colocar o funk lá. O Brasil tá ela levou o funk carioca, sim. Sim. Todo mundo tá olhando pra cá. Tá olhando. E tá olhando tem tempo, mas com a Anitta deu um boom, né? Deu um boomzão. E os gringos amam a gente. Amam o nosso jeitinho brasileiro. É ótimo isso. Ver isso, né? Que eles gostam da gente, porque a gente aqui às vezes se desvaloriza. Mas você teve que se virar pra atender gringo? Me virei pra atender gringo. Os gringos queriam dar aula lá, né? Nas escolas deles. Aí eu já tinha o inglês, tinha um pouquinho de espanhol também. E aí fui fazendo aula, pegando aula particular e tal, praticando sozinha em casa, estudando. E aí eu sou muito assim, cara a tapa, né? Eu vou. Você tem interesse? Vamos lá, vamos fazer o treino. E aí fui dando aula. Aí assim, teve uma aula. A primeira aula que eu dei pra gringo foi pra uma moça do Chile. E aí ela queria que fosse inglês. Isso é uma coisa que o pessoal que fala espanhol, muitos desses preferem inglês, porque eles têm o inglês, do que entender o português. Eu acho que é por falso cognado, essas coisas, né?
Então, aí eu falei, eu tenho inglês, mas assim, eu nunca dei aula, né? Então, vamos tentar em português? Qualquer coisa eu explico umas coisas em inglês. Aí quando eu vi, eu dei aula inteira em inglês. Aí a gente ficou em inglês. E aí fui divulgando. Aí nisso foram esses países, foi aluno mesmo, aluno Eu com mesmo professores. participei de aulas online quando eu mudei, né, de cidade. Uhum. E era se eu não me engano, uma da Turquia, Da da Turquia Turquia e da da Bulgária. Bulgária, isso mesmo. Só que são brasileiras que moram lá, É, né? Então tem isso também. O pessoal brasileiro que mora fora vem online fazer aula comigo, né? isso. Porque quer também Uhum. resgatar isso, né? Então já vamos Lembrar falar de para as Brasil. meninas que estão fora do país, para quem também não é brasileiro e quer descobrir um pouquinho, pode chamar a Júlia Sabará, porque você já deu aula em espanhol, em inglês, Sim. e aí falou que é desafio, ela ama. E além disso, mesmo. e além disso, também trabalhando em flexo, dá pra soltar muito o corpo, né? Que o pessoal Dá. às vezes, eu sou muito travadão, eu não vou porque Sim, não vai resolver. Gente, é aos poucos. Tipo, você vai travado, sim. mas você tem que entender que é um processo, né? E vai ser trabalhada, sempre é trabalhada essa questão tanto do soltar quanto de encaixar, que é a base, né? É a base. É a base. É isso. Mas pensando na minha trajetória agora que vocês estão falando, eu acho que o aluno vem com dificuldade, para mim, seja corporal, seja de fala, né, na comunicação, eu desmonto essa dificuldade para fazer com que ele Que aprenda. você tem a Acho que didática isso. excelente, assim. Você, como professora, você atinge esse objetivo fácil. Uhum. E não é qualquer pessoa que tem essa habilidade, esse talento. Sim, é diferente quando você é professor de dança, quando você é, por exemplo, dançarino. É diferente. São formações diferentes, né? Tem gente que são os dois, tem gente que não, tudo bem também. E depois disso tudo, você também participou de 2 encontros nacionais, Sim. né? O encontro nacional e internacional do Twerk. Conta um pouquinho pra gente. Sim, foram 2 encontros que eu participei como professora, né? Mas eu participei de outros encontros presenciais e tal. Porque nesses, quando eu fui como professora, foi online, foi no período da pandemia, né? E aí também foi num lugar, a gente tá falando muito de Brasil, agora eu tô lembrando, foi num momento em que o pessoal tava resgatando essas coisas da brasilidade. Então, o twerk, quando ele chega aqui no Brasil, ele chega com o produto, como a gente fala, né? Então, o povo tudo lança os olhos pro twerk, porque a Miley Cyrus, ela deu um boom, né? Que ela rebolou a raba numa premiação. E aí, os olhos voltaram. Então, o twerk virou a dança que todo mundo queria fazer. Só que aí faltava estudar história, cultura e tal. Então, a gente teve um momento no twerk em que a gente estava resgatando essa história e cultura do twerk, lá atrás. E aí, esse movimento de danças pélvicas aqui no Brasil, que é como a gente fala hoje em dia, ele foi voltando os olhos pro Brasil. E aí, nisso, a gente vê a galera estudando funk carioca, brega funk paulista, matrizes pensando... A gente pegou um pouco pra gente essa questão do sensual, do rebolar. Eu acho que querendo ou não, o Brasil é referência, né? Fala que é rebolar a bunda, eu acho que sempre vem Brasil, mulher brasileira atrás. E de onde vem o twerk? O twerk, esse é o ponto. que eu também falo no meu curso sobre isso. Porque o twerk, ele, na verdade, esse conceito, ele é um nome de um passo de uma cultura de bounce de Nova Orleans. Então, as informações foram sendo passadas de uma forma não tão apropriada, e aí, quando chega na Miley Cyrus, isso aí é twerk. Então, aí, quando a gente vai pesquisar, a gente chega em Nova Orleans, a gente entende que é uma cultura bounce, que está atrelada com hip hop. A gente entende que tem essa galera que vem da África, que chega lá, né? Que aí, por décadas, isso vai se tornando um resgate dessas matrizes africanas. E aí, quando a gente fala em twerk, a gente pensa muito na maponca, né? Ela é da Costa do Marfim. Só que, assim, tem muitas influências, né? Vai virando muita coisa. Então, quando chega no Brasil, chega com muita coisa, chega com um produto, depois a gente vai entender que tem muita coisa por trás. Os olhos, no primeiro momento, ficam para esse tipo de pesquisa. Aí depois a gente entende, tá bom, né? Então, mas já tem o funk aqui há um tempo, né? Que é muito mais legal. Eu acho. A gente é brasileiro, vamos falar a verdade. Eu acho. Levar um funk,
Não é à toa que os gringos ficam surtados, pirando, Sim. não, gente, é bom mesmo, é muito melhor. Esse fica chocado. E pra mim não é nenhuma questão também só da dança. Além da dança, as músicas que eu acho que conecta muito mais. E querendo ou não é só dança em si. A gente tem que pensar em musical também que acompanha. Sim, isso é cultural. A gente tá aqui no Brasil acostumado a ver televisão, a gente que não é do Rio de Janeiro, né? E ouvir um funk, ouvir alguma coisa que lembra o funk. Sim. Já tem mais de 50 anos o funk. Em alguma hora a gente já ouviu, a gente já viu alguma coisa, então tá aqui, né? Do Furacão 2000 até hoje. Mas é exatamente aí que eu comecei a admirar. Enquanto mulher, enquanto brasileira, quando eu vi a Anitta começar lá no Furacão 2000 e trazer, porque eu já fui em show dela aqui em Uberlândia. Mulher, Eu já fui também. Eu fui na Palmeiras. Ela veio aqui a Eu fui também. E já era ótimo, ela já era assim. Então, quando eu vi ela falar, eu vou fazer o funk carioca ser respeitado no mundo, já que ninguém, enquanto brasileiro, respeitava, precisava dos gringos, né? Respeitarem. E mesmo assim ela chegou onde chegou e as pessoas ainda não respeitam. Então, assim, eu admirava, eu sempre admirei ela enquanto uma mulher de favela, uma mulher carioca, que estava fazendo uma dança muito nossa, muito da nossa cultura, era algo muito nossa raiz. E falando, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer todo mundo conhecer, e de fato é o que a gente tem visto. Até na música da Beyoncé, não da Anitta, mas tem um que eu tava mostrando pra Madu esses dias, aquela batidinha do funk. Tem o fundo, né, musical, uma textura, assim. Deixa eu falar, gente, fala sério. É o funk. Olha onde o funk carioca chegou. E o que a Anitta fez? Quebrou padrão também aqui no Brasil, né? O funk não é cultura. Ai, meu Deus, esse povo aqui dançando funk. Ela falou, não, vou quebrar isso aqui e vou fazer ser reconhecido. Tanto que ela brigou por vários festivais grandes pra hoje o funk estar onde está, né? Que muitas... Aqui tem isso. Eu acho que não... Eles não são lista. Mas eu acho que nesse ponto. Eu acho que é no ponto de... o seguinte... Nem quem tá aqui valoriza. Acho que, mas eu acho que enquanto sociedade, o povo valoriza. Porque não valoriza. Não valoriza, mas gosta, compra. Tipo, de fato, quem vai nos shows, quem participa dos eventos, que é quem paga o ingresso, gosta, pede. Eu já vi o público pedir, mas a classe organizadora não colocar preconceito. Eu já vi também, mas eu acho que assim, até pra colocar, a Anitta já brigou, tipo, muito, e não é nem por ela. Ela abriu portas, querendo ou não, pra várias outras pessoas. Só ganha a mesma coisa, tanto que esse tempo atrás estava lá. Ela contando, não lembro qual festival. E ela falando, aconteceu isso, aquilo naquela época, e é por isso que hoje não acontece mais. Porque eu falei que eu ia fazer o meu festival, se não fosse fazer. E todo mundo sabe que a Anitta fizer, é perfeito pra fazer. Sim, e vai ter sucesso. Então eu acho que ela também foi muito nesse ponto de se impor, porque ela se impõe. Eu acho que o principal dela é isso, ela se impõe, ela não baixa a cabeça e não esperar ter aceitação daqui, porque o Brasil, eu tenho muita essa sensação de que só aceita ficar de fora. Mas quando lá fora, se lá fora tiver aceito, aqui senão é um problema. E eu admiro muito esse posicionamento de pessoas nesse lugar. Por exemplo, na MTV, quando ela estava apresentando o Multishow, Prêmio Multishow. E aí ela conta a história, porque eu tava com o boy e no off ele falou, se você ficar comigo, você vai ter que parar de rebolar. E aí ela conta, então aqui pra ficar comigo, você pode. Agora lá, fazer meu show, eu não posso, não. E a fala clássica dela, vocês acharam que eu não ia rebolar ainda hoje? Então, assim, eu admiro muito esse posicionamento. É feito isso que você falou, porque você tem que ter muita força para bater de frente com o sistema inteiro e romper padrão. Porque enquanto a Beyoncé é maravilhosa, a gente não valoriza uma Anitta que tem aqui. E a Beyoncé tá colocando uma batidinha na música dela, inspirada em quem? Se não fosse a nossa brasileira, que levou o funk pra ela.
Exatamente. Então a gente precisa disso, de valorizar nesse lugar que você falou que você acha que a gente não valoriza. Eu ainda acho que a gente, enquanto sociedade, valoriza mais. Porque a gente ainda gosta de ir na festa, a gente ainda pede o cantor, a gente ainda paga o ingresso. Mas aí tem essa questão das pessoas desconstruírem Sim, nesse lugar, que tudo é cultura, tudo é arte e aceito a diversidade dos gêneros, tudo tem que ter espaço, tem sim. que ter abertura. Falou Mas que tem muitas camadas aqui no Brasil. E aí, por exemplo, uma coisa que eu ouvia muito quando eu comecei. Funk não se ensina, funk se aprende. No baile, na festa. E aí, todo mundo ficava assim, não, mas como assim? Eles dão aula de funk e tal, mas tem procura, tem gente que não sabe, o pessoal quer aprender. Então, esse lugar da sala de aula, quando eu comecei, também tinha esse preconceito, entendeu? Apesar de valorizar o funk do baile, que ele se aprende, não valorizava o lugar da sala de aula. Mas tem gente que tem dificuldade aí, né? E aí vem a sala de tem aula. gente que quer saber muito mais profundo do que um passo. Uhum. Uma técnica correta para acabar Sim. ou a história, Exato. né, do funk. Então, é muito mais profundo. Sim. Tudo que você quiser, isso é passível de aprender. Não quer dizer que você está aprendendo da melhor forma. Então, enquanto falou a palavra professor, eu já respeito, porque eu já sei que a gente vai entender, aprender de uma forma diferente. Não é que não é possível você fazer qualquer coisa. Mas será que vai ser bem feito? Será que vai ser aquilo que vai ser bom? Porque, como eu falei, não é só chegar e dançar e ver um vídeo e tentar reproduzir. É técnica. A Júlia, se você dá uma quebrada errada, um encaixe errado, ela não tá encaixando. Encaixa desse jeito. Tipo, você nem viu que você encaixou. Tipo, Eu tava assistindo uma aula e ela já foi lá. A mãozinha, né? Sempre tem um tum. a gente tá na aula, que eu tava aprendendo a fazer o quadradinho, era até na bunda da outra, né? A gente fazia pra seguir assim, o movimento do quadradinho pra dar conta de fazer, porque a pessoa tinha dificuldade, tudo. Então, essas coisas faz muita diferença, né, numa aula. Faz. A técnica, né? A metodologia didática, isso tudo faz. Fazer uma com a outra também, a gente sempre fazia Sim. com a outra. Esse lugar mesmo que eu falei que é muito brasileiro, tá vendo? A gente já logo conectada com a minha amiga aqui, então agora vai sair. Mas parecia festa as aulas. É isso, parece festa. A definição Ai, que bom. E vai ter encontro de novo, esse encontro nacional? Como é que é? Então, eu não sou da organização desse encontro, né? Mas eles estão soltando coisas aí, meio, gente, vocês querem de Já novo? devemos ficar de olho. Mas não tem nada confirmado aí. Tudo relacionado à dança, ao funk, tudo assim, né? Já vamos se inscrever, já vamos seguir, acompanhar as notícias, valorizar, acho que é nesse lugar, assim. Vamos apoiar esses movimentos. Acho que essa é a ideia. Exato. Convidar todo mundo para desconstruir essa imagem, essa ideia que a gente tem tão preconceituosa, né? Que não pode. A gente pode tudo, faz feliz. Tá bom? Pode, se joga. E não só o funk, que hoje também o Sabará, ele tem várias modalidades, né? Sim. Não tem só o funk, acho que até luta. Tem luta, tem funcional, pilates, por exemplo. Então tem muita dança, tem a galera da educação física. O Sabará virou uma estrutura de brasilidade, né? Brasilidade é tudo junto, é muita coisa, possibilidade. Então o Sabará ele também traz muitas possibilidades de modalidades, né? Que entra nesse ponto da diversidade que a gente defende. E é isso que eu acho que tem que ficar aqui a mensagem. Que falou a palavra brasilidade, já tem que ser do nosso interesse. Gente, Sim. A gente, enquanto povo brasileiro, precisa se conhecer, se resgatar, que é o que você falou. Uhum. Veio o twerk, que era influência externa, não, mas aí a gente já tem influência. Peraí, deixa eu dar um passo atrás. O nosso, vamos valorizar o que é nosso, raiz. É isso mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes aqui, para quem está aqui assistindo a gente, conhecer o espaço, contar um pouquinho de Sabará. Uhum. Brasileiras estão assistindo aí o nosso podcast. Vocês que têm interesse em dançar funk, dançar danças brasileiras, ou também vão fazer um exercício físico, né? Para gastar, jogar energia para fora, o Sabará é o lugar para vocês. Que a gente preza pela diversidade do seu corpo, é um espaço
que a gente vai te respeitar, te tratar com ética, didática, para que você consiga chegar no exercício físico, no movimento, sem pressão. E aí o nosso lema é isso, né? Diversidade em movimento. Então a gente quer também valorizar o seu jeitinho brasileiro, brasileira de ser. Então lá é o seu espaço. Oh, muito obrigada, Ju. Eu já estou muito feliz de passar essa mensagem. A gente quer trazer muitos temas aqui no Pode Estilo, não só de moda, porque eu acho que é muito mais profundo. Eu acho que para você falar da parte externa, que é o que a gente aborda na imagem pessoal, a gente tem que falar enquanto identidade, que é uma palavra que você citou. Então, a gente começa a construção da imagem realmente na autoestima, na autoaceitação, no autoconhecimento. Então, eu acho que a dança, ela tá nesse lugar, para mim, muito antes de trazer a pessoa para o próprio estilo, ou para explicar o biotipo dela, ou a análise de coloração. Então, assim, eu respeito muito o trabalho de todas essas meninas que a gente traz, que fala de dança, que fala de autoestima, que fala de sexualidade, que fala de saúde, porque a gente sabe que é uma construção, a imagem é uma construção da identidade dessa pessoa. Eu acho que tudo que a gente fala aqui agrega muito. Eu quero te agradecer e falar que a gente tem que fazer movimentos, eventos, que Sim. nós temos que vir falar mais sobre tudo isso, para você estar mais frequente aqui com a gente. E deixar aqui um lugarzinho de fala da Madu também. Madu, você enquanto companheira aqui, enquanto uma pessoa que passa pelo processo, que faz a dança e tudo isso você sente que é uma coisa muito espontânea, genuína. Deixar também uma mensagem para você. A minha mensagem ela não vai fugir muito da minha entrevista, não. Mas, porque é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter coragem e tem que fazer. Que nem eu citei mesmo, as pessoas falam e elas vão falar. Eu ouvi horrores quando eu falei que estava dançando. Até hoje, escuto horrores, todo mundo ouve. E é uma coisa, tipo, pra mim, é o que faz sentido, sabe? Foi onde eu me achei, onde eu me encontrei. E é aquela questão da identidade, de dar autoestima. Se não fosse a dança, se não fosse o funk. Eu acho que eu não tava nesse lugar que eu tô hoje, porque eu passei a me aceitar muito. Eu acho que é por isso que eu tenho um lugar tão, sabe, especial, porque eu passei a me aceitar, passei a gostar de quem eu era, passei a gostar do meu corpo, porque antes eu não tinha um problema de não ser magra, igual O padrão de sociedade, padrão próprio da família mesmo. Que a minha família, né, todo mundo tem um corpo mais magro, mais tudo. E eu sempre fui muito diferente ali. Então, era muito difícil pra mim aceitar o meu corpo. E aí, quando você passa a dançar, quando você passa a ver ele em movimento, que é isso? Eu já acho a coisa mais linda. Eu acho é muito diferente. Então, o que eu quero deixar mesmo é isso. Faça. E faça aquilo que te deixa bem. E se precisar, volte anos da sua vida pra você pensar. Porque eu só consegui descobrir que eu gostava de punk por conta do meu processo terapêutico e porque eu precisei voltar quase 10 anos. Tipo, tá, o que você fazia pra ser feliz? Nossa, deixa eu ver qual foi a última vez que eu realmente era feliz, genuinamente. Pronto, com funk. Então, assim, agora você Na precisa festinha voltar. Quantas lembranças você tem dançando funk na festa? Então, foi aí que eu comecei a abrir o meu lugar no funk. Então, é isso. E não só também, que nem eu falei, na questão de se permitir, mas também de encontrar um lugar que vai te dar um apoio próprio pra isso, que é o que eu consegui achar nessa barata. Além de ser questão da técnica, tudo, combinava muito com o que eu gostava e o que eu queria. Porque, como eu falei, questão da música, a questão da própria dança, que é a jogação em si, que é totalmente diferente, né? Que, se eu não me engano, o é mais joelho e a gente faz um funk mais bunda. Então, é isso. É você experimentar também. Porque eu me permiti experimentar. E eu não sabia, assim, de verdade, eu não sabia se eu ia gostar ou não. Eu não tinha muita dúvida, né? Porque eu sempre gostei. Mas eu não sabia se eu ia me adaptar ou não. E é bom. E eu só soube depois que eu fui e ainda me apaixonei pelo flex, que eu nem sabia que eu conseguia fazer, que era possível fazer. Então, o que eu quero falar é isso. Procurem pessoas que vão realmente te ajudar e esquece que a pessoa fala. Todo mundo fala e até hoje escuta como se fosse fazendo funk. Gente, normal. Vocês não fazem balé, não faz, sabe? Só mais uma dança só mais e é brasileira. Brasileira. É melhor de É tudo. daqui. Mas acho que é isso, é Se joguem experimentar, na né? dança, é a mensagem. E eu quero agradecer você, Ju.
e amador. E eu quero que vocês subam aí uma campanha para o amador ficar fixo aqui comigo. A pedir apresentada, o que vocês acham? Nossa, Vamos voltar também. aqui todo episódio? Muito fluido. Vai indo. Então me ajuda aí, campanha, gente. Vamos ver, vamos ver. Falei que umas aparições eu vou fazer de vez em quando. Acho que é fixo, né? Pode ser aparições também. Aí a gente quer fixo. Muito obrigada, meninas. Vocês também que acompanham a gente. Deixa seu like, se inscreva no canal, mas principalmente compartilhe essa entrevista com aquela amiga sua que adora se jogar em cima. Você já chama ela para ir lá conhecer o estúdio da Ju e se jogar no Sabará, né, Ju? É isso. E eu tô te esperando lá. Você foi ver uma aula. Eu vou naquele lugar aqui assistir. É. Não, vai pra frente. Vai pra frente, Ai, você vai gostar. Eu acho que você vai gostar É muito. que eu necessito do Aham. Muito obrigada, um beijo pra vocês e até semana que vem.